Olá, bom dia. 16 de fevereiro, quarta-feira, o programa Notícia de Frente começando agora. São 6 horas e 5 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar sobre o prefeito da capital, porque até que enfim agora tem escolha sim de líder e vice-líder do prefeito na Câmara de Vereadores. Vamos falar também do relatório da CPI, rendeu muita atenção ontem no Legislativo Municipal. E também tem saúde, governador de Mato Grosso e secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, vão visitar obras do Hospital Central. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Kleber Lima. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Um bom dia mais do que especial a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Bom dia para você, Daniel Petengil. Já viu, né? Muitos assuntos de política, saúde, educação também. Sim. Já vou até dar um alerta aqui para os professores. Fiquem ligadinhos, viu? Vamos falar com essa categoria também, Daniel. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que nos assiste. E também nacionalmente, uma notícia triste, né? Que as chuvas já começaram a causar grandes tragédias no Rio de Janeiro novamente. Aquela área ali que todo mundo já conhece, que é muito problemática, né? Teresópolis, Petrópolis, né? Outra tragédia muito grande causada aí pelas chuvas intensas no Rio de Janeiro. Daniel, eu achei que você, da notícia triste, achei que você ia falar do falecimento ontem do grande Arnaldo Jabbour. Jabbour também, exato. Nos deixou ontem. E também deixamos de falar, organizamos para falar duas vezes aqui, não conseguimos infelizmente, vamos fazer essa homenagem agora ao colega jornalista Jonas Josino, jornalista. Ele era paulista, mas viveu em Cuiabá há 40 anos, foi um dos pioneiros, está aí ele, com destaque ontem no Jornal A Gazeta. Era especializado na cobertura esportiva, corintiano, gente da melhor qualidade, ele vinha se lutando contra um câncer, né? Fica aí as nossas trabalhador, homenagens. muito dedicado. Nós trabalhamos juntos também, assim como você, né? Lá no Diário de Cuiabá. Essa foto é no antigo Verdão, né? No início da década de 90, uma foto aqui do acervo do Jornal A Gazeta. Essa é uma foto mais antiga, né? Que ele ainda tinha cabelos pretos, né? Pelos pretos. Grande figura, que Deus o tenha. Vocês dois tiveram, né, a grata honra de trabalhar com ele. Com o Jonas Josino. Tinha um humor assim, às vezes você não sabia se ele estava irritado ou se ele estava, né? Era um humor assim meio assim, nas entrelinhas, sofisticado, né? Sofisticado, mas sempre tinha alguma coisa para dizer na ponta da língua. Um bom amigo. E foi um guerreiro, lutou, né, bastante. Lutou bastante. Muitas perdas ultimamente, né? Meu Deus. Muita tristeza, ficam aqui nossos sentimentos. Solidariedade à família, né? Aos familiares, com certeza. Uma perda imensa. E também Arnaldo Jabbour, jornalista e cineasta. Deixou a sua marca, né? E muitos fãs também. Dos seus comentários ácidos, inteligentes, articulados. Ele tinha um dom, Arnaldo Jabbour, de conseguir traduzir o pensamento de muitos, né? Era comum as pessoas ouvirem aquilo que ele dizia e era como você ouvir assim, olha, eu penso exatamente assim, não conseguia expor meu pensamento. Ele foi lá e conseguiu, em um minutinho, traduzir tudo aquilo que eu queria falar, queria escrever e não conseguia. Ele tinha esse talento. Grande cronista, né? Exatamente. Tinha uma capacidade de analisar os fatos corriqueiros aí, trazer uma pimenta, né? Uma pimenta de sátira, um pouco de sátira também, em cima de tudo. E ele inspirou vários outros, muitos outros, uma geração toda de comentaristas e analistas políticos. Vai deixar um buraco imenso aí na imprensa brasileira. Ele dramatizava, né? Exato. Então ele trouxe esse diferencial para a televisão. O tom de voz dele era diferente, assim, fazia caras e jeitos. E, salvinho, eu não tenho certeza, vou verificar ao longo do programa, eu confirmo. Mas, salvo engano, tem 2 filmes dele assim que são necessários de ser vistos. Um é Toda Nudez Será Castigada, um belíssimo filme, e tem um outro que eu vou verificar, mas salvo engano chama-se O Homem que Virou Suco. Vamos dar aqui as dicas da filmografia do Jabbour ao longo do programa. Pode ser, Luciana? Claro, com certeza. Eu só sei que ele deixou o cinema na década de 90, quando o cinema entrou numa crise, né? O cinema brasileiro, ele representa um novo cinema, e ele abandonou e aí migrou para o jornalismo. E nós também ganhamos, né? Ganhamos com o Arnaldo Jabbour, tanto nas telas do cinema quanto nas telas da TV e também nos impressos, né? Com o seu texto sempre muito bem elaborado, muito inteligente.
Mas vamos sim, Sim, combinado, senhora. vamos falar a respeito dele. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Kleber Lima, por favor, traga para a gente a manchete, porque interessa a muitos nesse momento de pandemia, nesse momento ainda em que a economia para os menos favorecidos continua muito frágil. E tem informações importantes sobre o Auxílio Brasil. Muitos mato-grossenses já estão recebendo esse auxílio. Kleber, traga para a gente, por favor. Manchete principal do jornal A Gazeta desta quarta-feira, de 16, transferência de renda. Benefício extra favorece 222 mil famílias em Mato Grosso. Auxílio Brasil contempla 222.197 famílias mato-grossenses com pagamento total de 90 milhões neste mês de fevereiro. A cifra inclui o benefício extraordinário que será pago até dezembro deste ano no âmbito do programa de transferência de renda criado pelo governo federal durante a pandemia de Covid-19. Com a complementação extra de R$ 222,43, que será paga mensalmente em 2022, cada família beneficiária do Auxílio Brasil irá receber no mínimo R$ 400 por parcela, no caso de Mato Grosso, Luciana. Eu vou chamar a atenção aqui também para um outro destaque do jornal A Gazeta: risco de desassistência. 50% das vítimas fatais da Covid não foram internadas em UTI, Luciana. Mato Grosso está entre os 12 estados brasileiros nos quais pessoas morreram por Covid-19 em leitos hospitalares não intensivos, conforme dados da nota técnica Monitora Covid da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Segundo o documento, os óbitos fora de uma unidade de tratamento intensivo, UTI, no estado se aproximam de 50%, cenário que pode ser justificado pelo avanço da variante Ômicron e baixa adesão da imunização contra a doença. E aqui algo que você já destacou: líder do prefeito, Adevair, assume a função. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Gostei, viu, das escolhas do Emanuel Pinheiro. Depois a gente fala sobre isso, então. Agora, muito preocupante, muito triste, né? Ou seja, essas pessoas que morreram, elas deveriam ter recebido o tratamento na unidade de terapia intensiva para ampliar aí a chance de vida, Kleber. A gente pode ter esse entendimento. Vamos mostrar aqui que durante algumas ondas, a primeira e a segunda onda, realmente nem todo mundo que precisava estar em um leito de UTI conseguia, né? Tem alguns elementos aí. Houve também, pode ter havido um atraso no diagnóstico, as pessoas preferiram ficar em casa em vez de procurar também uma unidade de saúde, ou não tinha o leito disponível, mas sinal de que esse número é muito preocupante, né? Um dos mais altos do estado, do país. Aqui em Mato Grosso, inclusive, o índice de mortes proporcionalmente é um dos mais altos do Brasil também. Ok, gente, vamos trazer uma boa notícia aqui, porque vamos falar de saúde, mas com uma conotação muito boa. Eu estou falando do Hospital Central, mas quem vai trazer para a gente todos os detalhes agora, ao vivo, é o repórter José Porto. Olá, Porto, bom dia para a gente. Conta para nós por que você está aí no Hospital Central, quais são as informações. Estou aqui sentindo um cheirinho. Será que já tem prazo para a entrega dessa obra tão esperada, tão necessária para a população? Conta pra gente. Bom dia, Luciana, Daniel Petengil, Kleber Lima. Pois é, não deixa de ser uma boa notícia o andamento dessa obra. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, acompanhado do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, né, toda uma equipe técnica do próprio governo, farão aí uma visita técnica também aqui nas obras do Hospital Central. Já são aí pelo menos 25% da obra encaminhado, investimento de 28 milhões de reais. Mas, Luciana, a programação do governo e a promessa é entregar esse hospital em setembro deste ano. Vale destacar essa história absurda do Hospital Central. Ele começou a ser construído em 1984. A gente nem era nascido ainda, Luciana. E aí já em 1987, ou seja, 3 anos depois, as obras foram paralisadas. Na época, quando teve início, né, esse projeto, era ainda do então governador Júlio Campos. O hospital ficou paralisado por décadas, já são 34 anos dessa obra parada. Foi retomada em 2019, depois de várias ações que o próprio Estado sofreu.
juntamente aí em questionamentos do Ministério Público Federal, né, várias situações relacionadas com dinheiro. Alguns governos, né, acabaram alavancando projetos. Existia o último projeto, foi em 2015, que era justamente para fazer uma espécie de cidade da saúde, trazendo para cá várias instituições da saúde, além de um hospital materno-infantil. O projeto foi reformulado e hoje já funciona no local, né, o CRIDAC, que é o Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia, e o hospital segue em construção. O governo promete, num acordo feito com o Ministério Público, de que vai entregar esse hospital funcionando em setembro deste ano. E olha, esse hospital ele já está determinado para ser de média alta complexidade, na idade de alta complexidade, né? Que é justamente para receber aqueles casos mais difíceis para o tratamento, que tem dificuldade também da rede estadual oferecer aos pacientes mato-grossenses. Serão 10 salas para cirurgias, 60 leitos de UTI, de unidade de tratamento intensivo, e 230 leitos para internação. Além, é claro, do próprio hospital, haverá aqui pelo local toda uma estrutura relacionada à saúde, e o governo também, junto com esse projeto, promete aí, né, ou seja, a central de regulação, uma nova estrutura, como também um laboratório central e, claro, o próprio Hemocentro e o Sermac, que é o Centro de Especialidades Médicas, né, de referência, inclusive vai funcionar num outro prédio que o governo comprou um bom tempo atrás, que fica próximo ao Grupo Gazeta de Comunicação, que era o antigo hospital do lado do SAMU, onde vai funcionar o Sermac e também o Hemocentro, o Banco de Sangue Público de Mato Grosso. Portanto, são boas notícias quanto a isso, ou seja, o hospital continua na sua reforma, ou seja, num projeto para atender a alta complexidade em Mato Grosso, com toda essa estrutura. Depois de 34 anos, o governo promete entregar agora essas obras finalizadas em setembro de 2022. Daqui a pouco o governador deve verificar, inclusive, o encaminhamento, aí, o andamento dessa obra, né? E além, é claro, dessa retomada, há todo um trabalho que é feito de tecnologia, modernização, ou seja, o Estado lançará a mão aqui também de várias ações, né, para garantir aí saúde de ponta aos mato-grossenses, quando falamos aí de centros cirúrgicos, né, de cirurgias complexas na área, né, de urologia, ortopedia, traumatologia e várias outras especializadas, inclusive cardiologia, que também serão realizadas cirurgias desse porte aqui nesse hospital quando ele estiver pronto. Pode marcar aí naturalmente uma nova fase da saúde pública em Mato Grosso. São aí pelo menos 208 milhões de reais que serão investidos na construção desse hospital. Luciana, voltamos ao estúdio, é com vocês. Obrigada pelas informações, Porto. Daqui a pouquinho você volta ao vivo trazendo para a gente outras notícias. Olha só que informação preciosa. Vou até colocar aqui, anotar como um dia muito importante que vai ser em setembro, viu? 22 de setembro. Esperamos que assim aconteça, né, sem atrasos, uma obra muito importante para todo o estado de Mato Grosso. Sabemos das fragilidades na saúde, as pessoas saindo lá da pontinha distante, né, dos municípios, vindo buscar atendimento médico aqui na capital, muitas vezes com aquele sofrimento, não consegue atendimento. Enfim, uma obra dessa vai mudar talvez a realidade aqui. Vou pensar que podemos ter aí a fila de espera zerada, né? Principalmente em muitas cirurgias para o atendimento à mulher, cirurgias também para a mulher, viu, Daniel? Vai ser um implemento muito importante. É um avanço considerável, eu diria. Digamos que essa obra, como o próprio Porto fez até uma fake news aqui, que nós nem havíamos nascido, mentirinha, viu, Porto? Mas tá bom, não vou contar a verdade verdadeira não, viu? Mas enfim, desde a década de 80, né? Olha só, nós estamos no ano de 2022. Já imaginou se esse hospital já estivesse em funcionamento há pelo menos 20 anos, vamos colocar aí? Pois é, essa é uma obra que envergonha, né, os mato-grossenses. Mais de 34 anos parada, fica aquele esqueleto ali, né? Passou por várias gestões, ninguém conseguiu concluir. E, na minha opinião, se o governador conseguir entregar até setembro, até o final do mandato dele, será a grande obra do mandato dele. E terá, com certeza, um valor eleitoral também gigantesco, né? Se ele conseguir
entregar essas obras aí e o hospital funcionando com todas essas especialidades, como você destacou, pode até zerar algumas filas de cirurgias aí, de especialidades. Vamos torcer para que esse cronograma seja seguido e a população de Mato Grosso tenha o benefício, o privilégio de desfrutar dessa unidade grande, né, hospitalar. Kleber Lima, uma pontadinha aí nessa obra importante? Eu estou fazendo conta aqui a placa que a nossa reportagem, o link, o Porto mostrou, fala em 34 anos, eu não sei se a placa é de agora ou é do ano passado, mas enfim, se for 34 anos, se forem, então essa obra é de 1988. Se for, mas deve ser um pouco mais, 35. Do governo Carlos Bezerra. Ela foi lançada em 84. 84, ela foi então lançada em ainda 1984. Então a placa está errada. Aí foi paralisada em 87. Então a placa está errada, né? Já tem 38 anos, né? Em vez de 32, né? Sim. A construção foi lançada no governo Júlio Campos. Júlio Campos. Júlio Campos, então você veja, foi antes do Bezerra. Então passou Júlio Campos, Carlos Bezerra. Na época os mandatos eram um mandato, só não tinha reeleição. 4 anos. Júlio Campos, Carlos Bezerra, Jaime Campos, Dante de Oliveira, 2 mandatos, Blairo Maggi, 2 mandatos, Silval Barbosa, 1 mandato e meio, quase 2, Pedro Táxi, 1 mandato, e depois de 7 governadores. 38 anos. 38 anos, 7 governadores. Essa obra, gente, para quem é de Cuiabá, mas ainda não se situou, e para quem é do interior, que não conhece bem Cuiabá, eu vou dar uma noção geográfica de espaço dessa obra. Essa obra fica no centro político administrativo, a 1.000 metros, se tanto, do gabinete do governador. 1.000 metros, se tanto, do gabinete do governador. Então não dá para alegar que não sabia, que não viu. E eu fico me perguntando o seguinte: o que leva uma obra importante como uma obra da área de saúde ficar 38 anos parada, passar 7 governadores, bons governadores passaram por aí nesse período. Não sou da tese do quanto pior, melhor, não. Bons governadores passaram por aí. O governador Blairo Maggi foi revolucionário para Mato Grosso. Fez muita casa, muito asfalto, muita ponte, deu um novo conceito para a educação em Mato Grosso. Um governo revolucionário, mas não enxergou essa obra. Sim. O Dante de Oliveira foi revolucionário para Mato Grosso, saneou as contas do Estado, preparou o Estado de Mato Grosso para entrar nesse ciclo de desenvolvimento que, com o boom do agronegócio que nós vivemos até hoje, instituiu o FETAB, vendeu empresa pública que só dava prejuízo, Semate, Sanemate e um tanto de outras mates que tinha por aí, não enxergou essa obra, né? Silval Barbosa aí é mais complicado, porque ele olhou para outras coisas, né? Olhou para a obra de Copra, olhou para... Esse talvez o governador que entra para a história como de pior memória para o estado de Mato Grosso. Enfim, então essa obra, se entregue, que não seja em setembro, se entregue até o último dia do governo do Mauro Mendes, 31 de dezembro desse ano, ela é um resgate simbólico, ela tem uma importância simbólica que coloca o Mauro Mendes no panteão dos grandes governadores de Mato Grosso, por ter olhado para essa obra, enxergado, recuperado e entregue à população, né? Eu concordo com você, Daniel. Por essa obra só, o Mauro ganha uma marca muito positiva como um gestor eficiente, tocador de obra eficiente que respeita o patrimônio público. Eu torço para que ele consiga, de fato, entregar essa obra, esse hospital funcionando, não só a obra física, o hospital funcionando, para que não aconteça com ele a injustiça que aconteceu em relação ao pronto-socorro, o novo pronto-socorro de Cuiabá. Ele fez, entregou, a iniciativa foi dele, iniciativa Justiça Seja Feita, do médico Camil Fares, primeiro secretário de saúde do Mauro Mendes na Prefeitura de Cuiabá, a iniciativa dele, toda a concepção, o desenho, a necessidade, e depois ele acabou não conseguindo tocar, né? E o Mauro tocou, concluiu a obra, mas não conseguiu equipar e entregar. E hoje muitas pessoas sequer lembram da participação dele nesse negócio. E você fez esse resgate histórico, você vê, Luciana, apenas no ano de 2022, Cuiabá vai ter um hospital estadual de referência. Tudo bem que temos aí a Santa Casa, mas foi uma questão pontual ali, que o filantrópico
acabou tendo uma crise e o Estado assumiu. Mas um hospital grande, de referência estadual na capital, é a primeira vez que isso vai acontecer na história. Então, realmente, reiterando o que o Kleber disse, se ele conseguir, Mauro Mendes, entregar esse hospital até setembro, vai ser o grande feito, né, do mandato dele até agora. Ótimo, vamos esperar então, né, de forma aí bem ansiosos sobre a inauguração então dessa importante obra para a saúde. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos lá para a Câmara de Vereadores, porque ontem, gente, olha, tensão instalada lá no Legislativo Municipal por conta do relatório da CPI dos medicamentos. O relatório estava lá guardadinho, engavetado, é o termo utilizado aí por alguns vereadores que soltaram verbo cobrando, enfim, o envio desse relatório ao Ministério Público. Vamos então conferir alguns detalhes na reportagem do que aconteceu ontem sobre este assunto lá na Casa de Leis. Engavetamento do relatório da CPI dos medicamentos. Essa é a acusação de parte da oposição na Casa de Leis. Por falar de medicamentos, tem que ser dada a resposta. E o vereador Dilemário não vai ficar lá. Eu só gostaria que o vereador Dilemário tivesse não fizesse ilações, vereador Dilemário. O senhor tem a prerrogativa como vereador de entrar na presidência a hora que o senhor quiser. Como já entrou para discutir outros assuntos. O vereador Dilemário Alencar bateu boca com o presidente da casa. Juca do Guaraná disse que Dilemário estava no lugar errado, deveria ser ator. De outro lado, o vereador Tenente Coronel Pacola, membro da CPI dos medicamentos, desabafava. O presidente da casa, de fato, demorou para entregar o relatório da CPI dos medicamentos ao Ministério Público. Poderia ter feito desde o mês de dezembro do ano passado. Nós ficamos surpresos com a informação que o Ministério Público não havia recebido. No ano passado, nós já tínhamos recebido um documento do Ministério Público de Contas, que é esse que está aqui em mãos, do secretário Marcelo Tanaka, que é o controle externo de saúde e meio ambiente do Ministério Público de Contas, e nós, na época, não fizemos o encaminhamento, porque cabe ao presidente da Câmara Municipal fazer esse encaminhamento para os órgãos de controle. E aí, essa semana, nós, ao irmos procurar informações a respeito do andamento e os desdobramentos, tivemos a certeza de que nem o Ministério Público Estadual, nem o Ministério Público Federal, nem o Ministério Público de Contas havia recebido os documentos formalmente encaminhados pelo presidente da Casa. O presidente da Casa se defende. Primeiro mostra que entregou o relatório ao Ministério Público nesta última segunda-feira, às 17h50 da tarde, e explica o motivo de tanta demora. Hoje o relatório se encontra no Ministério Público. O entendimento da Procuradoria, nosso apoio legislativo, doutor André Luiz Posetti, doutor Nona, que esse documento não está completo. Esse documento faltava um anexo. O que venceu o anexo? O anexo foi as oitivas, as testemunhas. Precisa, é peça fundamental. E eu tinha avisado verbalmente o vereador Lilo Pinheiro como presidente da CPI. Eu comuniquei e avisei novamente o vereador Marcos Brito, que é o relator da CPI, que precisamos do anexo. O Marcos Brito respondeu para a nossa assessoria que o anexo são mais de 4.000 folhas e estava digitalizando, mas já foi entregue o que nós temos em mãos. Ele alega que ele recebeu o relatório e que não recebeu o restante dos autos, os anexos, que ficaram mais de 2 semanas em plenário, são 20, 30 caixas de documentos, e somente na data de ontem procurou o vereador Marcos Brito, disponibilizando inclusive o recurso para que faça a digitalização de todos os documentos e faça em seguida, para que ele possa em seguida fazer o encaminhamento para o Ministério Público. Agora, na presidência da CPI da Saúde, das organizações criminosas da saúde, já recebemos documentos de farmacêuticos que saíram do CDMIC, ou seja, tudo que acontecia e que gerou aquele prejuízo continua acontecendo em maior potencial ainda após a investigação da CPI. Com o atraso da entrega da CPI no Ministério Público e, por vezes, afastamento de pessoas que precisam ser afastadas, indiciamento, gera a sensação de impunidade e as pessoas continuam fazendo, gerando prejuízo ao erário, gerando prejuízo para a população que mais precisa de medicamentos, e a gente, infelizmente, continua sem ser atendido. Infelizmente, né, é a forma que poucos aqui trabalham, que eu até disse na tribuna, digno de pegar a vaga de Antônio Fagundes.
Bom, pelo menos o presidente da Câmara respondeu de forma muito bem-humorada, né? Todos os tons de críticas em relação à demora da entrega desse relatório. Aí eu vou contar algo para vocês em relação ao que o próprio Tenente Coronel Pacola, o vereador, disse, que ele, Kleber Lima, o Lilo Pinheiro também passaram um carão lá no Ministério Público. Por quê? Segundo o Pacola, eles foram até o MP cobrar, né? Olha, a gente entregou aquele relatório tão gigante, complexo, mas e aí? Não tem nenhum apontamento do MP, já não tem nenhuma medida, né? Qual será o primeiro passo importante do MP em relação a esse relatório? Aí o Ministério Público disse o seguinte, o promotor disse o seguinte: que relatório, meu filho? Não recebi nenhuma página aqui do relatório da CPI. Aí os vereadores foram pegos de surpresa, por quê? Como a reportagem já trouxe para a gente uma data, né? O relatório, todo o material foi entregue para o presidente da Câmara no dia 21 de dezembro. Nós estamos já em fevereiro, então aí houve uma pressão e vou até parabenizar aqui, Daniel, o jornal A Gazeta, a editoria de política, que ficou lá, olha, igual uma sarna. Cadê o relatório? E aí, o relatório foi entregue ao Ministério Público? Não, como assim? Cadê? Quando foi? Não vai? Por que não foi ainda? E aí, parabéns à equipe de profissionais, jornalistas, do jornal A Gazeta, Luiz Vinícius, cobrindo, viu, na última semana, Kleber Lima, aquele trabalho de jornalista, de falar com um, falar com o outro, busca um caminho até realmente ter a luz da verdade. E aí, o paradeiro apareceu, viu? Realmente o relatório estava lá na Câmara de Vereadores e aí o presidente tentou se justificar, né? Dizendo, olha, não tinha os anexos, faltavam documentos, o MP depois ia pedir e a gente queria fazer um bom trabalho, entregar como um todo. E aí, Kleber Lima? E aí que eu acho que é muito barulho por nada, tem um filme, assim, tem um título desse, muito barulho por nada, né? Aí é uma sucessão de coisas desimportantes, né? Primeiro, 21 de dezembro, logo começou o recesso, voltou agora, não tem pouco mais, não tem 30 dias úteis desde que foi protocolado o relatório lá, dia 21 de dezembro, para hoje, que é dia 16 de fevereiro, considerando o recesso, etc e tal. Exagero essa polêmica toda, está no prazo, está lá, manda. Segundo, a justificativa da mesa, eu acho que era melhor, a mesa falou, esqueci, cara, estava aí, exatamente por isso, esqueci, era Natal, depois veio, entendeu, recesso, agora que nós voltamos, vou mandar, vereador, vou mandar. Agora, alega com razão uma coisa também, faltaram os anexos, né? Mas assim, podia ter conta notificado, comissão, cadê os anexos, quer que manda 100? Como é que eu mando aí? Tranquilo, como diz aquela propaganda lá, tranquilo, podia ter resolvido. E aí, os vereadores da oposição, da CPI, melhor dizendo, comeram mosca, na verdade, né? Comeram mosca, não acompanharam. Normalmente, eu estou aqui puxando pela minha memória, não sei se em relação a essa CPI ou a outra, que os próprios vereadores, ou se foi naquela antiga ainda da CPI, porque assim, a própria comissão tem a prerrogativa de encaminhar o relatório para o Ministério Público, para as autoridades, para a polícia, como fazem para a imprensa, enfim. Né? Então houve aí também essa coisa, esse barulho todo, uma transferência de responsabilidade, quando eles próprios poderiam ter enviado, e a bronca do Juca com o Dilemário é que o Dilemário primeiro foi para a imprensa, fez o barulho, depois de alertado pela própria imprensa, né? Para só depois ele protocolar um pedido de informação lá no plenário. Por isso ele atribui fala que o Dilemário está fazendo teatro, né? Eu só achei que foi injusta a comparação com o Antônio Fagundes. O Dilemário nem cabelo tem direito, né? O Antônio Fagundes, achei que podia ter arrumado um outro ator aí. Vamos ver um ator que combina mais com o Dilemário? Daniel? Vixe, aí... Sim, vamos ver. Eu vou pensar num aqui e vou falar. Não é o Antônio Fagundes, nada a ver. Nada a ver. É que o Juca quis dizer que Dilemário é um grande ator, né? E Antônio Fagundes é um ótimo ator. Não é também grande ator, né? Mas, Kleber Lima, olha só, você disse assim, olha, algo sem importância, muito barulho por nada. Mas será que esse é o sentimento, é a percepção das pessoas que ficaram sem medicamentos? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, sim, Luciana. Mas aquela questão de parecer que houve
uma certa desimportância com o trabalho que foi realizado, uma CPI, né, que durou meses, muitas oitivas foram feitas, são 45 pedidos de indiciamento, tem nomes importantes, como do prefeito, da esposa do prefeito, dos secretários de saúde. Então, dá uma conotação de que deveria ter sido uma resposta, pelo menos mais ágil da Câmara, em se tratando de saúde, em uma resposta à sociedade. E vou te dizer por quê. O próprio Judiciário e o Ministério Público estavam em recesso nesse período. Entregou, está lá agora, pronto. A desimportância é o barulho que se atribui a essa trâmite, entendeu? Está aí a conclusão da CPI é de conhecimento público. Volto a dizer, reitero aqui, a própria CPI poderia ter encaminhado. Era urgente, era tão importante assim, por que ela não encaminhou? Então, assim, muito barulho por nada nesse sentido. Não teria acontecido nada nesse interregno, nesse intervalo, nesse prazo, nesse lapso temporal, como queira, de menos de 60 dias, de 21 de dezembro para 16 de fevereiro, conta aí nos dedos, dá para contar nos dedos. Muito poucos dias com intervalo. Teve recesso do Ministério Público, recesso do Judiciário, recesso da Câmara, só nós que não tivemos recesso. É verdade. Só nós. Eles, inclusive, por isso que os vereadores da CPI comeram moço, estava todo mundo na praia. Ninguém estava aí preocupado com isso, entendeu? Então agora está voltando o ano com a necessidade de aparecer, faz esse barulho todo, quando eu concordo que era desnecessário esse barulho todo. E você, Daniel, concorda também que foi desnecessário ou você tem um outro entendimento em relação a essa demora? Eu tenho outro entendimento. Eu acho que foi necessário levantar essa bola porque os próprios membros da CPI perderam o controle sobre o destino desse relatório e da documentação. Quando a reportagem questionou o presidente Juca do Guaraná, ele falou assim, olha, eu peguei o relatório e enviei para a Procuradoria-Geral, não sei o que aconteceu, né? Ficou lá. Aí o procurador já falou, não, eu acho que eu enviei, mas não tinha enviado, né? E também houve esse desacerto em relação ao Juca e o Lilo Pinheiro sobre a documentação mesmo, os anexos, né? Que não estavam inclusos, também não tinham sido enviados para o Ministério Público e talvez não fossem ser enviados mesmo, né? Tanto que houve uma divergência em relação, inclusive, ao regimento, porque o Lilo Pinheiro achava que bastava só enviar o relatório final, sem anexos, que não tem problema, que a partir disso aí o Ministério Público poderia já instaurar algum tipo de procedimento, né, algum inquérito ou investigar. Já o Juca pensa diferente, que teria que sim fazer, juntar toda essa documentação e enviar de uma forma mais completa para o Ministério Público. Não à toa, o próprio Juca disse ontem para o repórter Luiz Vinícius que ele, Juca, acredita que esse material pode inclusive retornar à casa, porque o Ministério Público vai querer algo mais completo, né? O que foi enviado ontem foi sem os anexos e sem a documentação. Não deu tempo de não deu, né? Se não me falha a memória, né? Daniel, se não me falha a memória, pode ser que eu fale errado aqui, mas acho que é o parágrafo 4º do regimento? Ou 14 do regimento interno da Câmara, que diz que é prerrogativa legal, obrigação da presidência da Casa fazer o envio da documentação dos relatórios da CPI. Existe um regimento e penso apenas que o regimento tem que ser realmente respeitado, senão pode rasgar o regimento da Câmara e jogar fora, né? Porque se existem regras, elas precisam ser respeitadas, não é diferente na Câmara de Vereadores. Sim, nesse ponto eu concordo com o Kleber em relação ao tempo, ao interregno, né? Não foi muito, mas quem sabe o que estaria acontecendo com esse material daqui a 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, porque, pelo que me parece, os próprios membros da CPI não estavam muito interessados em cobrar, né, o destino dessa documentação. Então, eu acho que aí o jornal fez o seu papel de levantar essa bola aí, deu uma apressada na situação e agora o Ministério Público pode começar a trabalhar em cima dessa situação toda, né? Porque fica aquela impressão, nossa, será que aí então existe um favorecimento aos 45, né, que tem os nomes lá, que podem ser indiciados ou não, tempo para que eles possam armar suas defesas? Quem ganhou tempo foi quem então? Quem se beneficia do tempo são os citados, então passa por essa conotação. Olha, gente, são 6 horas e 39 minutos, eu paro um rápido intervalo, porque o tempo avançou aqui, viu? Mas ficamos com imagens do trânsito aqui da capital, fomos diretamente para a Avenida... Não, fomos para a Rua das Orquídeas, ali no Jardim Cuiabá, por enquanto ainda sem muito movimento.
Mas daqui a pouquinho aí a gente vai ter um outro cenário do trânsito e já caímos aí na Avenida Miguel Sutil. O tempo parece que está mais firme hoje, tem sol despontando. Daqui a pouquinho voltamos, gente.